Vamos polemizar. Coloca as imagens para mim aqui dos bebês reborn. Muita gente tem falado a respeito desse tema. Muita gente tem falado a respeito desses bebês aqui. Colocar para dormir, dar banho, trocar fralda, passear com a criança. São atividades comuns na rotina de uma mãe. Mas nas últimas semanas, essas tarefas viraram alvo de influenciadoras que têm como filhos os bebês reborn. Tem até casal brigando pela guarda da boneca. Sabia disso? Você acredita nisso? E é um negócio que tomou uma proporção tão grande que o assunto chegou até no Congresso Nacional. Primeiro a reportagem e depois nós vamos mostrar ao vivo aqui uma boneca, um bebê reborn para você e vou te apresentar uma pessoa que faz, que é a Aline. Vou te mostrar tudo isso. Vamos assistir primeiro. Galera, essa noite o Gui chorou muito e acordou de manhã assim, ó, super chorão. Eu não sabia o que fazer. O que eu resolvi fazer? Colocar um desenho para a criança assistir. É um dos assuntos mais comentados na internet. Desligar essa televisão aí, vamos fazer a tarefa? Ah, tá bom, mamãe. Tá bom, mas tá acabando já aqui, eu tô assistindo. Bebês que parecem reais, num ambiente real, dentro de casa. Esse aqui tem até mamadeira. Antes dele dormir, o que eu pensei? Vou fazer o TT dele para ele tirar a soneca da manhã e ficar mais tranquilo. O Gui, ele é um bebê bem manhoso, viu, gente? Colo, chupeta, carinho. Tem caso de bebê reborn que foi parar na justiça. Essa advogada de Goiânia compartilhou na internet que foi procurada por uma mulher. Eu fui procurada por uma mãe de um bebê reborn para regulamentar a situação da bebê reborn dela. Porque ela constituiu uma família e a bebê reborn faz parte da família dela. Só que o relacionamento não deu certo e a outra parte insiste em conviver com a bebê reborn pelo apego emocional que teve nela. Em Curitiba, teve festa de aniversário para uma bebê reborn, com direito a bolo, doces, decoração e convidadas com bebês reborn. É um momento especial para nós. E não é só a festa de aniversário de uma boneca. É a comemoração da realização de um sonho. Isabelle produz conteúdos para 2 canais especializados. Uma festa de aniversário com amigas acabou viralizando. O que era para ser um encontro divertido de colecionadoras se tornou uma discussão sobre a maternidade fantasiosa. Uma paixão pelo colecionismo. A gente não trata como bebê de verdade. Na verdade, a gente só gosta porque gosta. E eu fico pensando assim, homens colecionam carrinhos, Hot Wheels, colecionam carros antigos, jogam futebol, jogam videogame e ninguém fala nada. A palavra reborn vem do inglês e significa renascido. O assunto ganhou repercussão nos últimos dias, mas essa não é uma novidade. Por exemplo, nós estamos numa maternidade de bebês reborn aqui em Curitiba, para conhecer um trabalho feito por uma artesã há 5 anos. A responsável pelas bonecas com detalhes realistas é a Aline, que além de artesã, também é colecionadora. A Aline queria muito ter uma bebê dessas quando era adolescente. Na vida adulta, ela decidiu fazer um curso. Deu certo e virou um negócio. Eu sempre gostei muito de boneca e eu achava muito bonito o quanto elas eram reais, o quanto o reborn é real. Então eu decidi fazer o curso e experimentar, ver se eu tinha talento. E saiu um bebezinho bem lindo na época. Mudou a minha vida, né? Hoje a minha renda vem completamente dos bebês reborn. Casada, mãe de 2 filhos, Aline conta o que acha dessa febre envolvendo os bebês reborn. Fico um pouco preocupada porque tem muita gente confundindo o que é verdade com o que é mentira. Então isso acaba trazendo, né, uma imagem muito ruim para o bebê reborn, que na verdade são bonecas, são feitas para crianças, as crianças amam e os adultos acabam se apaixonando também, né? Além das bonecas, a loja tem roupas e acessórios para os bebês. O preço aqui varia de R$ 2.500 a R$ 8.000. Tem até uma balança que mostra que o peso é semelhante a de um recém-nascido de verdade. Mas antes das bonecas ficarem assim, tem muito trabalho da artesã. É por isso que agora estamos indo no ateliê da Aline para saber como as bonecas são feitas. Bom, o ateliê funciona na casa da Aline e ela estava contando para a nossa equipe de reportagem que tudo começa com essa forma de resina. E
E aí você vai colocar os materiais, né? Isso, daí depende do resultado que a gente quer. Se é um bebê em silicone, nós vamos usar o silicone líquido para despejar nessa forma. E o bebê em vinil, daí a gente usa o vinil também. Daí o bebê sai assim, cru, e daí agora nós vamos fazer o trabalho, né? De pintura, acabamento, enraizar o cabelinho. O cabelinho é enraizado fio a fio. A Aline conta que para ser uma reborn, a boneca precisa passar pelas mãos de alguém. Ou seja, ter um trabalho manual. Manual, demorado, tem que ter bastante paciência, porque um bebê é cheio de dobrinhas, né? E eu tenho que fazer esses vinquinhos com 3 cores, então demora bastante. Uma boneca de vinil leva 5 dias para ficar pronta. E a de silicone, de 15 a 20 dias. Para colocar os cabelos numa boneca de silicone, a Aline precisa de 3 dias de trabalho manual. É feito assim, colocado fio a fio. É a Aline quem decide os traços, como vai ficar o resultado final. A maioria das compras são feitas na loja física. O assunto ainda deve render muito. A Câmara dos Deputados já registrou protocolos de novos projetos voltados à criação de políticas públicas relacionadas aos bebês reborn. Entre as discussões está a de multar quem tentar usar os bonecos para ter preferência em filas de hospitais e guichês ou até assentos preferenciais em ônibus. A Prefeitura de Curitiba fez um comunicado no Instagram oficial da cidade, alertando que mães de bebês reborn não têm direito a banco preferencial no transporte coletivo. Bom, você viu aí a reportagem que mostrou um trabalho que é totalmente artesanal feito pela Aline na confecção dessas bonecas. Qual é a polêmica? A polêmica é que tem muita gente, aparentemente, levando a brincadeira muito a sério. Ou seja, gente grande que acha que realmente o bebê tem vida. Será que é isso mesmo? Essa é a polêmica que está rolando na internet. Nós trouxemos aqui o Dr. Paulo, que vai falar sobre esse assunto. Mas antes dele conversar comigo sobre isso, nós vamos conversar com a Aline, que está ao vivo aqui no programa. Aline, obrigado por você ter vindo. Obrigada. Eu estou muito contente com a tua presença. Vem aqui um pouquinho, por gentileza. Olha, a Aline trouxe aqui uma boneca. Foi você quem fez? Isso, essa fui eu quem fiz. E essas bonecas, elas têm nome? Sim, essa aqui é a Serena. Serena. Uhum. Quem é que escolhe os nomes? Bom, essa é minha, então quem escolheu o nome dela fui eu mesma. Mas na loja, quem compra é que vai escolher o nome do bebê que a pessoa escolher. Eu vou ver aqui com o meu diretor, qual câmera a gente pode pedir para aproximar na boneca? É a 1? Será? É a 1? Então vamos lá, na 3, então vamos lá, câmera 3. Olha lá, você tá vendo os detalhes da Serena. Sobrancelha, a boquinha, nariz, cabelo, os olhos. Quer dizer, são detalhes muito preciosos que colocam a Serena até no questionamento de alguma pessoa se é ou não é um bebê de verdade. Acontece. Acontece? Sim. Uhum. Ô, Aline, com essa polêmica toda que está rolando nas redes sociais, eu imagino que para o seu trabalho ficou ainda muito mais intenso. Na verdade, assim, né? Trouxe muitos questionamentos, né? A gente acabou estourando a bolha aí do bebê reborn e o pessoal tem acreditado muito em tudo que é dito, né? Uma pessoa chega e faz um vídeo e ela simplesmente acredita que aquilo é verdade. Então tem muita desinformação rolando por aí, né? Eu tô no ramo do bebê reborn, trabalhando com bebê reborns há 5 anos, mas eu vivo nesse mundo de bebê reborn desde a minha adolescência. Então a gente consegue separar o que é verdade e o que é mentira. Já o público geral não, tá só acreditando mesmo. Por exemplo, o que foi a gota d'água talvez tenha sido a história da mulher que levou o bebê reborn para o médico. Então, exatamente, isso foi um vídeo, é uma novelinha, inclusive a gente que está no mundo reborn, a gente sabe quem fez o vídeo. E realmente ela fez o vídeo simulando que estaria levando o bebê reborn no médico. A minha filha faz isso com os bebês dela. Ela simula que está dando um remedinho, mas não é real. É para criança que vão consumir esse conteúdo. Esse vídeo aqui também, ó, repercutiu muito, né? O pessoal tá com essa história e tem vídeos, né? Na loja mesmo a gente faz o vídeo, hoje um bebê não acordou bem, a gente vai colocar uma roupinha mais quentinha. Então a gente faz essas novelinhas para engajamento, para as crianças assistirem, né? É esse o motivo, só que como estourou a bolha, o pessoal pegou fora de contexto, tá todo mundo acreditando que realmente tem mulheres adultas tratando o bebê reborn como real, quando na verdade o bebê reborn no Brasil, o público, em 80% é infantil, né? É criança e pode ver que não tá aparecendo
nenhum vídeo de criança brincando com o bebê reborn. Mas teve uma coisa também, olha, eu tô pegando aqui na bonequinha, gente, é inacreditável. Cadê? Aqui é 2. É inacreditável. Se você pegar no colo, se você pegar na mãozinha, você fala, gente, parece um ser humano, parece um ser humaninho. A textura da pele, isso aqui é silicone. Isso, essa é silicone, ela é bem molinha assim mesmo. Olha lá, abrindo até a boquinha. Não, gente, vocês precisam ver isso aí. É inacreditável. Agora, é super compreensível quando você fala que uma criança está apaixonada por uma bebê reborn que é uma dessas. Sim. Que é muito diferente de uma boneca vendida numa loja. Sim, elas sabem exatamente a diferença de uma boneca de loja para um bebê reborn. Quanto é que custa uma boneca dessa? A Serena fica em 7.500. 7.500. Isso, só que ela não vende. Ela não vende? Ela não. Por que ela é especial? Foi um momento assim, quando eu vi, a gente tem nessa apreciação pela arte, então eu vi o kit, a pessoa que esculpiu e achei muito lindo, as bochechinhas, eu sempre fui apaixonada por bebê gordinho, os meus filhos eram bem gordinhos quando nasceram, então por isso que eu acabei me apegando a ela, né? Agora, vem cá, a gente mostrou também, aí a gente tá vendo as imagens ó, da tua loja lá, tem uma grande quantidade de bebês reborns. Agora, estão falando na internet assim que inventaram até parto para bebê reborn. Isso também faz parte da novelinha ou tem gente adoecendo com isso? Na verdade, lá, o parto reborn, ele começou fazendo o parto para o pessoal da área da saúde, né? Então, eu mesmo já fiz vários bebês, 100 bebês meus, no Hospital Albert Einstein, por exemplo. Eles usam para fins médicos, né? Para ensinar os estudantes a fazerem as manobras, né? Como lidar com um bebê recém-nascido. Quer dizer, tudo uma estratégia criada para poder cientificamente contribuir com a medicina. Isso, exatamente. E daí, mas tem as pessoas que gostam, acharam interessante a história do parto e a gente trouxe isso para o lado comercial. Então, se a pessoa quiser encomendar um bebê e fazer o parto, a gente faz também na loja. Isso, inicialmente era para o pessoal da área da saúde mesmo. Bom, eu tô aqui com esse bebezinho reborn aqui. Ó, a gente preparou, a gente vai fazer um parto ao vivo aqui hoje no programa, tá? Ao vivo. Vamos aqui na câmera do Luizão, ó. Deixa eu virar aqui pro pessoal de casa poder ver, ó. Tá vendo? Então aqui, o que tá simulando aqui o ambiente? Então, ela tem a placenta, né? Tá aqui com as veias, tudo. O pessoal passa para mim as instruções como deve ser. E tem um cordão umbilical ligado aqui a ela, olha. E ela tá dentro da bolsa com um líquido simulando o líquido amniótico, né? Então a gente envia isso aqui para as enfermeiras, como elas demonstram aí como o bebezinho vai estar dentro da barriga e como é feito o parto. Olha, eu sou especialista em desastre. Então eu vou pedir para você retirar ela dessa caixa, para a gente colocar na mesa, que fica melhor para as pessoas verem. Tá certo. Posso segurar a Serena? Por favor. Vem aqui, Serena. Ó, então a gente vai mostrar para você de casa esse parto ao vivo de um bebê reborn. Deixa eu tirar aqui essa caixa. Pronto, vou deixar a caixa aqui. Obrigado, Rafael. Então vamos lá. O hospital faz uma encomenda de um material como esse aqui para poder ensinar as pessoas a lidar na vida real. Isso, exatamente. Então não tem nada de piada que estão inventando na internet? Não. Isso aí tudo realmente são as novelinhas. O intuito aqui realmente foi educativo, né? Mostrar como o bebezinho fica dentro da barriga, né? A conexão da placenta com o cordão umbilical. Então tudo isso faz diferença e eles fazem a simulação do parto e depois que o bebê nasce tem todo o procedimento, né? Daí de medição, pesagem, amamentação, eles usam o bebê reborn para tudo isso. Eu tô impressionado com a qualidade do teu trabalho. Então vamos lá, ensina a gente, mostra aí como que é o nascimento. Eu vou fazer sujeira ao vivo aqui no estúdio de produção. Vamos fazer uma bagunça. Vamos lá. Então a gente faz aqui o rompimento, né, da bolsa. O líquido vai sair como um bebê que eles ficam dentro do líquido. Gente, que impressionante. E agora o bebezinho pode nascer. Olha isso! E aí tem criança que pede para fazer isso lá na tua loja. Tem criança que pede para fazer isso. Daí, aí é uma cerimônia. Sim, isso a gente só faz realmente por encomenda, porque daí a mãe precisa conversar com a criança, né, explicar todo o processo. E daí a gente faz essa assistência. E aí até tem um momento de cortar o cordão umbilical? Tem um momento de cortar o cordão. Ah, pronto. Gente, que bacana. Quer dizer, a criança é endoida. Isso, daí nós fazemos aqui a simulação, né? Eu tô com a mão trocada. Olha lá, o Luizão tá com vontade de ter outro filho, né, Luizão?
Eu tô adorando essa participação aqui. O cordão e fazemos o corte. Tudo silicone? Tudo silicone. Pronto. Nasceu o bebezinho. Aí esse aqui, no caso, entrega pra criança, ela leva pra casa. Ela leva pra casa. A gente faz, né, retira aqui o coto umbilical. No hospital eles utilizam ainda o coto para ensinar a higienização até o coto umbilical cair e fazem o primeiro banho, todo esse procedimento. Agora eu vou falar um negócio pra você, ó. Tô até com o braço cansado aqui, parece um bebê de verdade. É pesado. Eu fiquei impressionado, eu fiquei curioso. Eu tava achando que as coisas podem, muitas vezes, fugir do que é lúdico e vir atrapalhar a vida emocional de alguém. Isso pode acontecer negativamente? Olha, a gente tem, né, o que a gente sabe quando entrega o bebê é que a pessoa ali está responsável por aquilo, né? Existem muitos casos, sim, que pessoas vão ali se apegar de uma forma emocional, mas aí já é uma patologia, uma outra coisa. E são casos muito raros, né? A boneca, ela é usada como terapia da boneca, auxilia pessoas no tratamento de Alzheimer, em crianças com tratamento de ansiedade. Então, essas pessoas têm um apego maior a elas, mas já aí são outros motivos, né? Quer dizer, a turma na internet aproveitou meio que para ridicularizar e inventar mentira. Novamente, aí é uma forma de depreciar, né, a imagem da mulher, porque nós temos, como eu disse, 80% do público é infantil. Desses 20% tem o pessoal da área da saúde, tem o pessoal que realmente necessita da boneca ali para fazer as terapias e tem uma pequena porcentagem que são as colecionadoras e eu nunca vi uma pessoa tratando uma boneca como um bebê real. Então, já estou no ramo há muito tempo e nunca vi. Então, realmente, a gente tem que cuidar, né, com as informações que chegam até nós. Olha, eu fiquei muito feliz da gente poder trazer isso ao vivo para o programa, poder debater esse tema, acabar de uma vez por todas com essa polêmica, revelar o que é real daquilo que é mentira também. Bom, eu tô com a Serena aqui no colo, que a minha filha não esteja vendo isso, porque, olha, R$ 7.500 custa essa boneca aqui. Mas é impressionante. Eu vou confessar para você, olha aqui, ó. É encantador mesmo, gente. Olha aqui, ó. E eu vou falar um negócio pra você, como se eu estivesse pegando a minha filha no colo de novo. Depois de saudade, né? Dá saudade deles. Dá saudade. Por isso que o pessoal tá falando aqui, ai, que vontade de ter mais um filho. Mas é curioso, curioso. Aline, queria te agradecer demais por você ter dedicado esse teu tempo a vir aqui, pra gente poder conversar. Coloca aqui esse bebezinho que ele já tem nome, já? Essa não, essa aqui a mamãe vai ter que batizar. Essa mamãe vai ter que batizar. Então, a produção vai tirar esse aqui. Vou te entregar a Serena. Certo. Porque agora a gente vai conversar com o Dr. Paulo, porque agora o tema é outra coisa. Posso deixar aqui esse por enquanto? Pode, claro. Então, vou pedir licença para a Aline. Certo. Porque o Paulo Porto, psicólogo, está aqui no estúdio para a gente ainda falar sobre os motivos que levam os adultos a tratar bebê reborn como real. Dr. Paulo, por gentileza, venha cá. O senhor tá bem? Ótimo. Bom ter você aqui para a gente poder debater esse tema. A Aline trouxe para nós alguns esclarecimentos importantes, falando a respeito da terapia da boneca, que são utilizadas inclusive para tratar até o Alzheimer, ajudar as pessoas para ter essa conexão. Na visão do senhor, isso que a gente tem visto na internet, esse debate, críticas, como que o senhor avalia os riscos para a saúde mental das pessoas? Você veja bem, foi muito bacana essa reportagem, eu acho que traz luz a um tema que está muito sensível, né? Eu vejo que tem diferentes perfis. Nós temos aquelas pessoas, adulto ou criança, que utiliza a boneca de maneira lúdica, que brinca, isso é saudável, isso é importante, não tem problema nenhum. Nós temos um outro perfil que monta um cenário, veste um personagem e faz conteúdo para a internet, e no conteúdo da internet eu tenho que sensibilizar, eu tenho que chocar, mas muitas vezes aquilo é um personagem. Certo. Então, às vezes, aquele personagem vai tratar a boneca como se o humano fosse, mas porque isso é entretenimento. É que nem um filme. Entende? As redes sociais cada vez estão mais profissionais, então a gente tem que ter esse cuidado. E existe, que nem já foi dito aqui pela colega, uma pequena porcentagem de pessoas que aí sim tem um descolamento da realidade. Eu começo a depositar tanta carga emocional na boneca, num objeto que eu humanizo. Como se estivesse humanizando um cãozinho, por exemplo. Exatamente. Que é um animalzinho, faz parte da família, mas não é humano. Exatamente. E aí, quando eu tenho esse descolamento da realidade, é o problema. Até apareceu na reportagem, né, uma pessoa comentou assim, puxa, mas alguém pode colecionar um Hot Wheels e ninguém fala nada. O problema não é o colecionar, é eu distorcer a realidade.
É eu realmente achar que, por exemplo, essa criança agora eu tenho que correr para o hospital porque ela acabou de nascer. Se eu realmente acredito ao alimentar, isso, exatamente. Trocar fralda, colocar para ver televisão? Exatamente. Porque a linha ela é sensível. Eu até posso, de repente, na minha hora de brincar, na minha hora lúdica, falar assim, eu vou colocar ali para ver TV, eu vou simular que eu vou dar um mamar, mas no fundo eu sei que é uma brincadeira. Acabou a brincadeira, eu volto para a realidade. Mas eu já vi relato, por exemplo, de mães que acordam de madrugada e vão ver se o bebê está respirando, se não parou de respirar. Isso existe? Não, em boneca. Boneca. É, porque daí ela descolou-se da realidade, ela realmente acha que é vivo. Olha se só. é vivo, eu tenho que ficar monitorando para se está vivo. Então ali eu tenho que nem eu estou usando esse termo, essa desconexão, eu fujo da realidade. E toda vez que o ser humano ele vai fugir da realidade é perigoso. Eu tenho que ter um olhar atento, eu tenho que fazer um tratamento adequado, né? Porque essa questão com a boneca de ver como um ser humano de verdade, muitas vezes é um sintoma. Essa pessoa às vezes precisa de ajuda. Só que isso se aflorou com a boneca. Doutor Paulo, o tema é demais de bom para a gente debater. Eu vou colocar os nossos repórteres aqui, porque cada um tem uma pergunta baseada na sua perspectiva. Maravilha. Tenho aqui a Thaís Travensoli, que também é mãe, recentemente, mãe novinha, mãe fresca, a gente fala aqui do Emanuel. Tiago Silva, que já é pai de um casal, já são grandinhos. E a Beatriz Frener, que ainda não tem filho, apesar de ser mamãe pet, sim, do Robson. Então vamos lá, Thaís Travensoli, quem faz a pergunta primeiro aqui? Vamos fazer com o Tiago Silva, então. Tiago Silva, primeira pergunta, primeira observação sobre esse tema, Tiago Silva. Pois é, Furlan, ao longo do final de semana eu vi algumas coisas na internet que chamaram a atenção e a gente até leva para um lado descontraído. Uma pessoa colocou lá na internet, eu gostaria de trabalhar, me ofereço para trabalhar como cuidador, como babá de bebê reborn. Achei legal esse emprego aí, né? Deve fazer pouca coisa, ser o babá do bebê reborn. Aí veio um padre e falou, olha, eu me recuso a batizar bebê reborn aqui na minha paróquia. E aí a gente vê que tem muita gente que leva para outro lado. As pessoas falam, isso aqui é coisa de quem não tem o que fazer. As pessoas ficaram nervosas. Como é que o público, né, tem que lidar com uma pessoa que tem esse tipo de atitude? A pergunta para o doutor Paulo, para o psicólogo, em relação ao público que vê, né, o outro lado. Como é que eu tenho que lidar com essa pessoa que cuida hoje do bebê reborn, que tem um bebê reborn em casa, doutor? Vamos lá, novamente, eu acho que tem que ter esse olhar de será que está tendo algum excesso? Será que está tendo uma desconexão com a realidade? E aí tomar um cuidado, porque se eu tiro sarro, se eu vou ali de repente depreciar a pessoa, ela pode se ofender, ela pode se magoar, lembrando que nesse caso muitas vezes é uma pessoa que precisa de tratamento. Eu não vou ver uma pessoa que está doente com outra enfermidade e ficar tirando sarro e zombando. Então eu acho que tem que ter aquela linha, né, de divisão. Puxa, é só uma brincadeira, está dentro do saudável ou é uma questão de tratamento? E aquela pessoa que às vezes está brincando e você vê que começa a se exceder e fala assim, puxa, será que está tudo bem? Você realmente entende o que está acontecendo? Então eu acho que a gente sempre tem que ter uma postura de respeito. Principalmente se a gente está dentro de uma situação que pode ser de doença. Bom, a Aline, que faz esses bebês, brilhantemente o trabalho dela, que tem que ser super valorizado mesmo pela perfeição, acabou de falar aqui ao vivo que mais de 80% do público é o público infantil. Sim. Vamos lá para Thaís Travensoli, então. Só fazer um parênteses, me permite? Claro, doutor Paulo. E aí no infantil é diferente. Porque na infância a gente tem aquela etapa imaginativa. Que é lúdica. É lúdica, e eu tenho meu amigo imaginário. Tem. Então a criança realmente lidar como se o humano fosse, aí eu não tenho essa preocupação de desconexão com a realidade. A criança sim pode e deve fantasiar. A criança sim pode ter seu amigo imaginário. Lógico, se tiver uma situação de excesso, aí tem que ter atenção. Mas todo o alerta que eu estou fazendo é pensando na situação do adulto. Entendi. Tiago Silva, obrigado. Vamos lá para Thaís Travensoli agora. Thaís, e aí? Oi, Furlan, olha só, quero saber o seguinte do Dr. Paulo. Primeiro, a Prefeitura de Curitiba recentemente na rede social, no Instagram, fez até um post indicando, alertando que quem tiver com bebê reborn não pode usar assento preferencial no transporte coletivo. Inclusive, a gente citou isso na reportagem agora há pouco aqui no Balanço Geral. Na Câmara dos Deputados, também já tem deputado comentando sobre bebê reborn.
Hoje, inclusive, na Câmara Municipal de Curitiba, uma colega da RIC TV esteve na sessão e disse que alguns vereadores também comentaram de bebê reborn. O que eu quero saber do Dr. Paulo é o seguinte: o fato do poder público, né, de grandes autoridades falarem disso, já começarem a trazer sugestões de projeto, isso está antecipado? Isso é bom ou pode ser um problema já trazer essa discussão para o poder público relacionada ao bebê reborn? Ou será, complementando a pergunta dela, doutor Paulo, se me permite, com certeza, ou será que até os legisladores não entenderam a piada? Eu acho que de tudo um pouco, né? Eu acho que o discutir é importante, o poder público tem que estar atento, tem que estar atualizado, mas cabe um alerta também, né? Será que são as prioridades do nosso município, do estado e do país? Né? Então acho que discutir ok, porque a gente pode ter sim uma situação de utilizar a bebê reborn de má fé. Puxa, alguém de repente vai querer furar uma fila, vai querer de repente ter algum tipo de benefício, porque então agora eu sou mãe ou sou pai. Aí eu acho que é interessante, puxa, é um objeto inanimado, então não deve caracterizar este benefício. Então eu acho importante a discussão, eu acho que é importante coibir pessoas que de repente vão querer utilizar para se beneficiar de maneira, ao meu ponto de vista, inadequada. Aí é demais, né? É demais. Agora também ponderar, puxa, com tantas coisas mais importantes, né, eu acho que o poder público tem que ser de maneira muito rápida. Me parece, não sei se você concorda, Furlan, que é meio óbvio. É um objeto. É um objeto feito com muito carinho, é um objeto para brincar, é um objeto que serve para aprendizado, mas não deixa de ser um objeto. Não tem vida, né? Não tem vida. Mas olha, vou falar pra você, se tiver no colo de uma pessoa mal intencionada, passa. Olha aí, quem que fala que isso aqui não é um bebê? Exatamente. Olha o trabalho que a Aline faz, gente, é inacreditável. Parece um humaninho. Beatriz Frenner, mãe de Pet, a mãe do Robson, qual é a tua percepção, a tua pergunta, o teu questionamento com relação a esse tema? Nossa, muito boas as falas que já trouxeram aqui, tanto a Aline quanto o Dr. Paulo, mas me chamou a atenção um ponto que a Aline falou sobre o uso terapêutico das bonecas. Tem um pequeno percentual, mas que ainda pode ser aplicado ali para terapias. Eu queria saber então do Dr. Paulo que tipo de pessoa pode se tornar um paciente que se favorece desses bebês reborns, para de repente alguém que estiver assistindo, tem alguém em casa que está passando por um momento difícil, ou até mesmo pessoas com Alzheimer ou outras doenças ou transtornos similares que possam usar então desse assunto que foi tão polêmico, mas até de uma forma positiva. Existe realmente um uso terapêutico do bebê reborn, doutor? Boa tarde. Boa tarde, vamos lá, pode existir sim. Agora, sempre lembrando que o bebê reborn ele tem que ser visto como um recurso, ele não vai substituir um profissional. Então, por exemplo, eu tenho uma situação de depressão pós-parto, eu tenho uma situação de algum trauma envolvendo criança, a bebê reborn, como ela remete à realidade, ela vai ativar essa área sensorial. Mas a nossa colega, ela gosta de animais, gosta de pet. Eu tenho muitos processos de terapia utilizando cachorros, utilizando cavalo. Então, eu vejo assim, é uma ferramenta auxiliar. Você não pode falar assim, puxa, tem Alzheimer, eu vou comprar uma bebê reborn. Não. Puxa, eu vou fazer ali, associar, por exemplo, com fotos dos netos, vou fazer às vezes uma atividade de luxo, puxa, agora cuide, para trabalhar ali de repente a sensibilização, a coordenação motora. Então é uma ferramenta ou é algo que vai vir a auxiliar, mas pode sim ser utilizado de maneira como um recurso terapêutico. Beatriz Frenner, obrigado. Thaís Travensoli, Thiago Silva, nossos repórteres, Dr. Paulo Porto, muito obrigado. Obrigado. A Aline, que fez um trabalho espetacular. Olha, tirou muitas dúvidas aqui no programa. Queria agradecer de coração a Aline também, mais do que o tempo dela, toda essa dedicação em vir aqui, esclarecer essas dúvidas. Então é um trabalho que realmente tem que ser super valorizado mesmo. E parabéns, viu, Aline? Tá aqui no estúdio ainda. Obrigado, viu, Aline? Uma ótima tarde para você que está acompanhando o nosso programa. Eu fiquei encantado de verdade.